Boa tarde a todos. Hoje nós vamos gravar aqui um podcast com a Miss Mary, que é coordenadora do High School Maple Bear e mãe da Sunny, que estuda aqui também e está no infantil. Hoje nós iremos falar mais um pouco sobre a maternidade e a perspectiva da Mary sobre a maternidade. Eu sou o Heitor. Na minha frente. Eu sou o Christian e eu também vou participar desse Bearcast. E eu sou a Miss Mary e estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada para vir conversar com vocês. Tá, certo. Vamos começar as perguntas. Miss Mary, você planejou ser mãe? Sim, eu planejei e foram 3 anos de tentativa. A minha gestação não veio natural, então eu tive que fazer um tratamento hormonal para ficar grávida. Então ela foi bem planejada. E no fim você acabou tendo parto cesariano ou normal? Eu escolhi ter parto cesariano. Naquela época foi uma escolha não 100% consciente, não sabia de todas as possibilidades que tinha, mas naquele momento foi a melhor decisão para mim e para Sunny. Quais você acham que seriam as vantagens do parto cesariano e do parto normal e quais seriam os contras? O parto normal, ele tem a vantagem da criança nascer no momento dela, então a gente tem a naturalidade e o bebê estar 100% pronto para vir ao mundo. Ao mesmo tempo, a cesárea, como às vezes é muito necessária, então é uma cirurgia que veio para ajudar. Então não sou contra, até porque eu fiz cesárea, mas a cesárea ela é agendada. Então a Sunny talvez deu tudo certo, ela estava pronta, mas em alguns casos, às vezes o bebê não está 100% pronto, né, para nascer. E como uma cirurgia, às vezes tem as complicações. O parto normal tem outros desafios, mas ele não é uma cirurgia. Certo. Por que você quis ser mãe, afinal? Olha, por muito tempo eu não queria ser mãe. Então eu já estava casada há 10 anos e eu e o meu esposo, o Leandro, nós não falávamos em ter filhos, não era algo que me despertava muito. Mas, interessante ou não, né, coincidentemente ou não, depois dos 30 eu comecei a ter um desejo, porque não parece, né, eu tenho uma carinha de 20, mas eu tenho mais de 30 anos já. E aí eu comecei a ter esse desejo da maternidade. Eu já comecei a trabalhar numa escola onde tinha bastante criança, então comecei a ter mais contato com esse mundo infantil. E aí veio o desejo de ser mãe. Com esse contato, isso foi surgindo naturalmente. Foi. Aí eu fui sentindo essa vontade, fui compartilhando com o meu esposo. De criar uma criança. De criar uma criança. É um projeto de vida. Realmente. E de que forma isso alterou a sua vida, assim, numa perspectiva geral? Muito. É 180 graus que fala, quando muda completamente? Sim. Uma guinada de 180 Virou de cabeça para baixo. Isso, virou de cabeça para baixo, no bom sentido. Ou talvez o cabeça para baixo deveria ser o sentido da minha vida o tempo todo. Mas a gente pode falar sobre isso depois, né? Na verdade, mudou muito, né? Ter uma criança e estar pronto. Então, comecei a estudar. Quando eu fiquei grávida, e eu acho que isso é muito importante, porque eu falo para todo mundo que, né, deseja, tanto para as mães quanto para os pais, porque é um trabalho em conjunto, isso não é um trabalho solitário, não deveria ser um trabalho de uma pessoa só. É necessário uma aldeia para se criar uma criança, isso é um ditado que existe na maternidade, que significa que a gente não cria um ser humano sozinho. A gente precisa de realmente uma comunidade. E eu comecei a estudar. Então, quando eu fiquei grávida, comecei a ler sobre a gravidez. Eu já estudava por conta do trabalho que eu tinha com crianças sobre desenvolvimento infantil. E aí acentuei um pouquinho mais sobre educação. E eu tive o prazer de poder parar de trabalhar quando a minha filha nasceu. Então, quando ela nasceu, eu saí da escola que eu trabalhava para me dedicar 100% a ela. E fiquei até os 3 anos de vida dela. Então, os 3 primeiros anos eu fui 100% mãe. Legal, entendi. E qual que seria a sua filosofia de criação aí em toda a sua maternidade com a Sunny e até mesmo até o presente momento? Qual que seria a sua filosofia para criar a Sunny, numa perspectiva geral ou até mais específica? Cada família precisa encontrar, eu sou a favor de que cada família precisa encontrar o que funciona para sua família. Para a minha, funciona e eu acredito muito na disciplina positiva, na comunicação não violenta, e eu sou fã de Maria Montessori, que é uma pedagoga
que na verdade ela é psicopediatra, psicóloga, psiquiatra, e aí ela desenvolveu também um método da pedagogia Montessori e comecei a ler a respeito disso quando ainda estava grávida. Então, a minha filosofia é proporcionar todas as experiências e as oportunidades para que a Sunny possa se desenvolver como ser humano. Então, eu tento providenciar e prover, né? Nós tentamos, como família, prover essas situações, ambientes onde ela possa se desenvolver e se tornar um ser humano melhor possível. Certo. Até aqui você falou sobre, já disse, né, sobre como isso alterou a sua vida na prática, mas agora a gente gostaria de saber mais um pouco sobre como isso alterou a sua perspectiva das coisas, da vida, do mundo. Isso teve alguma alteração na sua perspectiva do mundo? E se sim, como foi? Sim, eu até nem falei um pouquinho de como mudou a minha vida, né? Eu falei só que virou de cabeça para baixo, mas não dei nenhum exemplo. Mas, por exemplo, a Sunny, quando ela nasceu, rotina para mim é algo muito importante, e ainda é. Então, a criança, na minha opinião, precisa ter... O ser humano precisa ter rotina. Então, a Sunny, quando ela era principalmente bem recém-nascida, bem bebê ainda, eu tinha horário para tudo, eu não saía de casa à noite com ela, porque nós prezávamos muito pelo sono também dela. Então, a rotina era bem estruturada. Hoje em dia, a gente já é um pouco mais maleável com a rotina, porque a vida, né, ela já é uma criança de 5 anos, então ela consegue se adaptar melhor nas mudanças de rotina. Mas, para mim, mudou muito por quê? Porque eu sou da noite, eu gostava de sair com meu marido, a gente gostava, tem muito amigo, e aí a gente acabou não tendo mais esse contato, esse tipo de diversão por conta dela, né? Então, a Sunny se tornou o centro da nossa vida, né? Em vários aspectos. Hoje a gente consegue ser um pouco mais maleável, mas antes a gente mudava tudo por causa dela. Então, a gente pode dizer que foi uma experiência que, de certa forma, te amadureceu, tanto você quanto o seu marido, a gente poderia colocar assim? Sim, quando você se torna pais, e aí eu tenho certeza que os pais de vocês vão concordar comigo, é uma responsabilidade muito grande educar um ser humano, né? E você é responsável por aquele indivíduo, né? Ao mesmo tempo que a família influencia muito no que vocês são hoje, no que nós somos, né? Nós somos resultado da influência da nossa família, mas também a gente carrega as nossas características, personalidade, de indivíduo, mas a família, a mãe, o pai tá sempre, né, se preocupando com o que eu vou... Porque essa interação social, ela pode acabar moldando a sua individualidade, né? Com certeza. Mas toda a primeiro contato social que o bebê tem é principalmente, geralmente, com o pai e com a mãe, né? Então, por isso, eu acredito que acaba ficando uma carga um pouquinho maior. Sim. Bom, agora a gente vai parar de falar um pouquinho sobre a sua filha, a gente vai se concentrar em você um pouquinho, tá bom? A primeira pergunta que eu tenho pra fazer é: se você pudesse mudar algo na sua vida profissional hoje em dia, o que seria? Na sua vida profissional. Profissional? Isso. Nossa, que pergunta boa, hein? Porque na minha vida profissional, eu tô bem realizada hoje, então eu gosto muito do que eu faço. Sou muito feliz ajudando esses Big Bears aí no vestibular e, né, liderando a equipe pedagógica do High School, da Maple Bear. Mas se eu pudesse mudar alguma coisa... na verdade, eu tive essa oportunidade de mudar um pouquinho, porque eu sou formada em letras, sou psicopedagoga e aí agora eu tô me formando em pedagogia. Então, eu acho que, por enquanto, eu acho que eu não mudaria nada nesse momento, porque eu tô finalizando algo que eu comecei a mudar recentemente. Mas então assim que eu terminar essa mudança, eu penso se a minha resposta vai mudar. Tá bom. E na sua vida pessoal, você pensa em mudar alguma coisa? Eu queria ter mais tempo, dá? Não dá, né? Dá? Seria bom, né? Seria bom. Seria bom. Talvez eu preciso melhorar minha rotina, né? Se eu desenvolver Aí, uma rotina, melhor, né? Viu? Falando de rotina com vocês. Mas acho que na minha vida pessoal, eu adequaria melhor a minha rotina para poder ter mais tempo com a minha filha e com a minha família. Você pode fazer orientação de estudo com você mesmo, né? Boa, vou ter uma orientação de estudos para melhorar minha rotina. Boa, Christian. Certo. Agora, em relação ao trabalho, qual foi a situação mais difícil que você já enfrentou?
Nossa, situação difícil. Olha, lidar com pessoas é difícil. Tá? Lidar com pessoas é bem difícil. Lidar com adolescentes é um pouquinho mais difícil, tá? Não é tão difícil quanto, mas eu acho que tá sempre... O mais difícil, na verdade, no meu trabalho hoje em dia é poder entender que todo mundo carrega uma carga, todo mundo carrega os seus problemas, todo mundo tá tendo um dia difícil e às vezes as pessoas não têm maturidade ou não estão preparadas para enfrentar aqueles desafios que elas enfrentam no dia a dia. Então, saber que quando eu recebo algo que alguém fala que não é pessoal, né? Não é contra mim, às vezes é só a posição do meu trabalho, a situação que eu precisava lidar mesmo, é não levar para o pessoal. Certo. Continuando aí nesse assunto do trabalho, quais são os seus objetivos para o segundo semestre? Olha, para o segundo semestre eu tenho 2 objetivos, na verdade. Olha, eu falei sobre objetivos esses dias numa aula aí que eu estava dando. E aí a gente estava falando sobre objetivos. E eu tenho 2 objetivos no meu trabalho, que é ajudar os alunos a se tornarem realmente bilíngues e passar no vestibular. Então, esse é o meu objetivo. É fornecer todas as ferramentas que a escola puder oferecer, que a Maple puder oferecer, para que os alunos realmente atinjam o seu potencial. Então tá bom. Você vai continuar? Bom, continuando aqui as perguntas, né? O que você considera seus pontos fortes e fracos na vida em geral? Olha, meu ponto forte é que eu me considero bem comunicativa. Então, eu acho que eu consigo me comunicar bem, consigo ter uma relação, né, positiva com as pessoas. O meu ponto fraco é que, às vezes, eu não sou tão organizada como eu peço para os meus alunos serem. Então, aí me falta tempo. Então, talvez eu precise me organizar melhor, né, a organização, eu diria. Entendi. Bom, e o seu trabalho, quando você vai entrar no seu trabalho, você prefere trabalhar sozinha ou com uma equipe? Eu trabalho sempre em equipe, né? Na escola a gente nunca tá sozinho, então eu tenho todos os professores. Na verdade, todo mundo que lida diariamente com os alunos, ele faz parte de uma equipe. E aí todo dia, então, eu tô lidando com os alunos ou com os professores ou fazendo algum trabalho burocrático. Entendi. Bom, o que você fez profissionalmente que te deu sucesso, mas você não gostaria de repetir? Uau! Quantas perguntas boas! O que eu fiz que deu sucesso, mas eu não repetiria? Isso. O que deu sucesso você não faria de novo. Pode ser algo que, tipo assim, deu muito bom, mas exigiu muito esforço. Ou então um atalho que no fim teve complicações, mas no primeiro momento teve uma consequência positiva. Pode ser, assim, alguma experiência profissional que eu tive? Pode. Pode ser qualquer coisa da vida. Ah, legal. Eu trabalhei no McDonald's uma vez. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu já estava casada, e aí eu fui morar nos Estados Unidos, morei lá por 3 anos, e a minha primeira experiência profissional foi no McDonald's. Deu muito certo, né? Me dei bem, fiquei lá o tempo que eu tinha proposto para mim mesma, mas eu não faria de novo porque é um trabalho muito corrido, ficava o dia inteiro em pé, então eu trabalhava 7 horas por dia, 7 horas em pé, mexendo lá no caixa e tinha que lidar com dinheiro. Eu não gosto muito de lidar com dinheiro, eu prefiro lidar com pessoas. E aí, como eu ficava no caixa, você tinha que estar muito atenta lá no, né, dar troco e tal. Então, esse eu não faria de novo, se eu tiver a opção. Entendi. E qual que é o seu propósito profissional hoje em dia? Uau, qual é o meu propósito profissional? O meu propósito profissional é realmente fortalecer o High School da Maple Bear para que eu possa construir, né, e continuar construindo a minha carreira profissional aqui na escola. É um lugar que eu gosto muito das pessoas, acredito 100% na metodologia e é um lugar que eu quero continuar. Entendi. Bom, no seu trabalho, quando você se sente bem sucedido, você fala, agora eu tô no meu ápice. Agora eu tô no meu ápice. Eu acho que quando eu sinto que os alunos estão bem, porque, né, eu falei que 2 dos meus objetivos era ajudar os alunos a se tornar bilíngue e o outro a passar no vestibular, mas eu acho que também
Acho não, tenho certeza. Também faz parte do meu objetivo que vocês se sintam bem, que vocês estejam emocionalmente bem na escola. Eu acho que isso faz total diferença e também é papel da escola ajudá-los no crescimento emocional. Ninguém consegue resultados acadêmicos se não estiverem bem emocionalmente. Então, estar bem-sucedido é um dia que eu vejo que os alunos estão saindo das aulas bem, felizes, contentes, realizados. Entendi. Você se inspira em alguém para poder trabalhar, fazer as coisas aqui na escola? Sim, a minha vida toda eu sempre me inspirei nos meus pais, né? Eles são pessoas bem humildes, que não finalizaram o ensino médio, nem fizeram faculdade, mas nem por isso são pessoas que conseguiram vencer na vida, que batalharam, trabalharam. Minha mãe era faxineira, meu pai era caminhoneiro, e eles conseguiram construir, prover para os seus filhos, para mim e para o meu irmão, possibilidade de ir para a faculdade, de fazer o intercâmbio. Então eu fiz um intercâmbio, meu irmão fez um intercâmbio, coisa que eles realmente batalharam para que a gente tivesse essas experiências. Então, sem dúvida nenhuma, meus pais são a minha grande inspiração. Bom, saindo um pouco agora do assunto do trabalho, como você se vê daqui 5 anos? Pode falar um pouco mais magra? Pode. Pode? Talvez. Não, mas também não vai rolar, Christian. Tem que fazer exercício para ficar mais magra. Mas eu vou ajustar minha rotina. Combinado. Exatamente. Eu te aviso na próxima orientação de estudos, tá? Daqui 5 anos... daqui 5 anos, profissionalmente, eu vejo a escola estável, a escola bem, com os alunos aprovados no vestibular e bilíngues. E, pessoalmente, eu me vejo com alguns cursos na minha carreira, que eu tenho intenção de fazer, cada vez mais formada e, sempre que possível, a melhor mãe que a Sani puder ter. Bom, vocês vão querer acrescentar mais alguma coisa? A gente queria saber também um pouco mais sobre como é a sua relação com seus colegas de trabalho no cotidiano. Eu acho que é ótimo, mas aí precisa perguntar pra eles também, né? Eu acho que é ótimo. Eles devem pensar que é ótimo também. Então. Deve pensar que é ótimo. Eu acho que sim, né? Deve ser recíproco. Deve ser. Eu acho que é ótimo. Eu procuro ser uma pessoa atenciosa, ouvinte, que consegue ouvir, não só falar. Me considero uma pessoa observadora, então consigo observar, às vezes, como que tá se sentindo. É isso. E, retomando o nosso tema aqui sobre a maternidade, a gente tava fazendo essas perguntas, porque agora vamos dizer assim, o grande final, né? Depois de você ter tido uma filha, foi difícil voltar à rotina? Porque tem muitas mães que falam disso, né? E, mais além, como você conciliava essa vida corrida do trabalho aqui como coordenadora do high school com a criação da Sani? Foi muito difícil, sim. Então, eu tive, né, como eu disse anteriormente, que eu tive a possibilidade de parar de trabalhar por 3 anos para me dedicar a ela. Então, os 3 primeiros anos eu me dediquei à casa e à Sani, consegui fazer isso, mas o voltar a trabalhar, né, e voltar a trabalhar com uma rotina intensa de carga horária e atribuições, ainda é um desafio, porque eu tenho a ajuda do meu esposo, do Leandro, e sempre que possível conto com uma rede de apoio, que é a minha sogra, minha tia, porque sozinha não dou conta, não. Entendi. Então, como você disse, para criar uma criança você tem que ter uma aldeia por trás. É preciso uma aldeia para criar uma criança. It takes a village to raise a child. É daqui que vem esse provérbio, essa fala, não sei. Essa frase, great. Bonito, faz sentido. Sentence. Bom, foi isso então. Agradecemos aqui a presença da Mary. Vamos finalizando aqui o nosso podcast sobre a maternidade por aqui. E é isso, até a próxima. Tchau! Nossa, meu...